O Pentecostes, ele foi um divisor de águas na vida da igreja. Antes de receber o Espírito Santo e serem cheios dele, os discípulos eles estavam trancados com medo dos judeus. Mas depois do Espírito Santo, na verdade, os discípulos foram trancados, eles foram presos por falta de medo. O Espírito Santo, ele sempre gera na nossa vida um divisor de águas, desde a nossa conversão, desde o momento do arrependimento, dele operar em nós, trazendo o arrependimento pelos nossos pecados. Daí em diante, sempre vamos viver muitas experiências que serão divisores de águas mesmo, em várias áreas da nossa vida. Certamente você tem muito a testemunhar sobre a manifestação dele na sua vida. E antes de serem revestidos com poder, os discípulos eles estavam ali transtornados. Agora eles transformavam o mundo com uma fé veemente em Cristo Jesus. Antes eles tinham o Espírito Santo, agora o Espírito Santo os tinha. Antes o Espírito Santo era residente, agora o Espírito Santo era presidente, presidia, controlava a vida deles. E aí, no capítulo passado, na ministração passada, no capítulo 3, estávamos diante de Pedro e João, que foram ao templo. Que horas eles foram ao templo? 15 horas, 3 horas da tarde, né? É difícil, às vezes é difícil para o irmão sair até 18 horas, né? E aqueles dois estavam ali 15 horas indo orar. E o milagre aconteceu. Um paralítico, um coxo de nascença com mais de 40 anos de idade, foi curado em nome de Jesus o Nazareno. E a multidão se juntou. Pedro pregou, anunciou o evangelho e o seu segundo sermão foi ministrado e ali a igreja cresce para mais 5 mil membros, na verdade. A gente chega a essa conclusão na leitura do texto. E a reação do Sinédrio, ela foi imediata. Uma igreja cheia do Espírito Santo, queridos, ela atrai almas para Jesus, isso é fato, mas ela também atrai a oposição do mundo. As autoridades os prenderam e ameaçaram, e é isso que a gente vai estudar agora em Atos, capítulo 4, versículo 1, que você vai abrir a sua Bíblia. Versículo 1 em diante, diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular.
Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo que devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não fale mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor neste momento. Deus, neste lugar nós estamos aqui reunidos por causa de Ti, para Ti, Senhor, para Te adorar, para exaltar o Teu nome e para Te conhecer mais e mais, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela nos apresenta um Deus multiforme em se manifestar, com poderes extraordinários e irresistível. Senhor, é por isso que estamos aqui. O nosso coração, Senhor, a nossa mente está sedenta pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que o nosso coração, que a nossa mente seja terra fértil para o operar do Teu Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém pode intimidar uma igreja cheia do poder de Deus. Jesus falou de igrejas mortas, de igrejas mornas, de igrejas sem amor, de igrejas tolerantes ao pecado, mas essa igreja que a gente está estudando aqui, ela é uma igreja irresistível ao Espírito Santo. Amém? E aí você viu nesses 22 versículos, são eles que a gente vai estar expondo. Não se preocupe, porque são 7h25, a gente vai terminar no horário. Porque você percebe que vai ser uma exposição de fatos, então ela vai ser mais curta, mas tudo será exposto no tempo necessário. E no versículo 1 e no versículo 2 falam que quando eles ainda falavam ao povo, chegou quem? Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Eu quero falar um pouco sobre esses grupos que estavam chegando lá. Nos evangelhos, a gente vê a presença dos fariseus sempre se levantando como os grandes opositores ao ministério de Jesus. Mas quando a gente estuda Atos, aparece um grupo que é dos saduceus. Ondas de perseguição serão iniciadas agora contra a igreja através desse grupo dos saduceus, que são eles que a gente vai estar sempre falando aqui nas próximas exposições. Eles eram a classe aristocrata, rica da sociedade. Politicamente, eles se integravam ao sistema romano. Eles trabalhavam em cooperação com a política do Império Romano. Teologicamente, eles criam que a era messiânica já tinha iniciado lá em Macabeus, lá atrás. Portanto, eles não esperavam o Messias. Eles também não criam em ressurreição, não criam em anjos. E aí, os sacerdotes, eles normalmente procediam dos saduceus.
Então os sacerdotes, os saduceus, eles tomavam conta do culto, do templo, da organização do culto. E vocês lembram daquela história sobre Jesus, que ele fala que ali, ele chega no templo, e aí ele vê o povo vendendo, fazendo comércio lá na frente. Não era um comércio qualquer, era o comércio dos animais que iam ser apresentados em sacrifício. E Jesus fica indignado porque os animais que eram apresentados em sacrifício eram animais que eram tratados em casa. Mas havia um comércio na frente do templo. Tipo assim, deixa eu ajeitar a tua vida. Tu estava com pressa, trabalhou muito, tá aqui teu animal, leva lá. E Jesus ficou indignado e saiu jogando mesa dos cambistas e disse que estava diante de um covil de salteadores. E quem foi que ficou indignado ali? Os saduceus, os sacerdotes. Então eles já tinham uma mágoa desde o ministério de Jesus. Eles já estavam ali nutrindo tudo isso. E aí no versículo 3 você percebe que eles prenderam os discípulos, no caso Pedro e João. Você vai perceber também que é a primeira noite de muitas em que os mensageiros do evangelho vão começar a enfrentar nas prisões. É o início de uma era que até hoje nós percebemos muitos pagando o preço por anunciarem a Cristo como Salvador. E no versículo 4, o crescimento espantoso da igreja. Ainda há pouco a gente falou, a perseguição, ela nunca vai impedir o crescimento da igreja de Cristo. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela avança no poder do Espírito, mais ela avança a experiência com o Espírito Santo, mais ela é amadurecida, mais ela é moldada e firmada a sua fé. E a prisão dos apóstolos, ela não fechou a entrada da igreja, a porta da igreja para os novos conversos, não. Porque nenhuma ameaça detém os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo, eu repito, amém? E aí no versículo 5 ao versículo 7, eu vou ler aqui numa outra versão, Caio, que eu não lembro, que eu não coloquei qual é a versão aqui, me desculpem, mas a minha versão diz assim no finalzinho do versículo 7. Ela diz que alguns se reuniram para ir estar com eles, para interpelá-los, para interrogá-los. Aí começa a citar quem são as pessoas, Anás, Caifás, tudo parente. E aí no final eles perguntam com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, queridos, é o seguinte, no versículo 5 ao 7 são apresentados quem são esses grupos que foram interrogar Pedro e João. Os anciãos eram os líderes leigos da comunidade. Sem dúvida, eles eram os chefes das famílias aristocráticas. A maioria deles estavam totalmente ligadas ao partido dos saduceus. Os escribas eram os doutores da lei, muito provavelmente eram o grupo dos fariseus. E o outro grupo que é mencionado das autoridades era a autoridade sacerdotal do Sinédrio. Às vezes chamados, eram os principais sacerdotes que estavam ali. Então perceba que o negócio, é interessante, né? Que não era mais uma igreja, era um negócio do templo, estavam firmemente nas mãos de algumas poucas famílias poderosas. O sistema religioso judaico, queridos, ele ficou tão corrupto que os cargos eles eram passados de um parente para o outro, como se sem nenhuma consideração pela palavra de Deus, por uma vocação ministerial, por um operar de Deus, nada disso, era só passado como um sistema aristocrático quando a gente estuda história. Tanto que Anás, quando ele foi deposto do ministério sacerdotal, os 5 filhos dele, Caifás, o genro dele, pegou o cargo, né? E 5 filhos de Anás ocuparam em algum momento os cargos oficiais. É daí que a gente começa a perceber aquela palavra que ela é tão comum nos nossos dias, que é o nepotismo, né? E uma das primeiras definições, né, eu diria que filosóficas do nepotismo é a prática de homens que são maus, mas sabem dar boas dádivas aos seus filhos.
Então, queridos, esse era o sinédrio judaico que a gente vai estar sempre vendo nas próximas ministrações. Ele era composto por 70 membros e esses são os membros que faziam parte da composição. Então, queridos, esse sinédrio foi aquele que interrogou Jesus, que fez o interrogatório que era do ponto de vista religioso. Então, esse tribunal, os apóstolos não esperavam justiça. Afinal de contas, esse tribunal contratou testemunhas falsas para testemunhar contra Jesus, para ser sentenciado à morte. Então, era diante disso que os apóstolos estavam. E a pregação dos apóstolos, aquela cura do coxo, perturbou eles profundamente. A liderança toda se reuniu perturbada, ainda mais que tinha simplesmente uma multidão crescendo em poucos dias. E eles se viram diante de um grande impasse. O homem, querido, aquele homem que foi curado, ele era muito conhecido, tinha 40 anos, sempre foi coxo, sempre teve problema na movimentação. E aí, simplesmente, ele ficava sempre esmolando na frente do templo. E esse homem foi curado na frente do templo. Foi uma cura notória, pública, irrefutável. Então, veio aquela pergunta: de onde vem esse poder? Qual era a fonte extraordinária desse milagre? Eles estavam ali confusos, perplexos, sabiam que algo insólito havia acontecido. E é interessante que quando eles interpelaram Jesus, eles disseram assim: Jesus, mestre, com que autoridade tu havia purificado o templo e ensinado? Eles usaram uma outra palavra, inclusive um outro termo no grego, que é o termo exousia. Mas agora eles chegaram com os discípulos e disseram assim: com que poder, com que dunamis, com que dinamis, na verdade, do grego, esse homem foi curado. Para perceber que eles começavam, para você entender que eles começavam a perceber que havia um operar espiritual ali naquele meio. E a gente passa para o versículo 8 ao 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós. Aleluia, é a pedra angular. Percebam, queridos, que aqueles homens estavam diante dos mais maus da sociedade, os mais intelectuais, os mais poderosos, os mais ricos. E ali estava o pescador da Galileia. Este agora esteve eles mais como um juiz do que como um réu. Eles estavam ali para ser interrogados e na palavra de Pedro e João, simplesmente eles se posicionaram não como réus, mas como juiz, apontando. Percebam a intrepidez, a segurança como eles falam. Pedro acusa o mesmo tribunal com muita coragem, o mesmo tribunal que meses antes tinha condenado Jesus à morte. E eles sabiam que eles podiam ser sentenciados à morte, no entanto, eles não se intimidaram. E sabe, queridos, eu aprendo que a igreja, ela não pode obedecer ordens que vão renunciar o principal comportamento, a principal característica de um cristão, que é testemunhar do Senhor ressurreto. Amém? Amém. Ainda que tenha que pagar um preço pela recusa desse silêncio, ainda que tenha que pagar um preço por confessar a Cristo. Sempre é interessante que existem pesquisa para todo gosto, né, na nossa sociedade. Pesquisa para isso, pesquisa para aquilo. Mas eu gostaria de trazer um destaque de uma pesquisa, um tempo atrás, que foi publicada, que foi noticiada,
dizia assim que a maioria daqueles que se denominam cristãos evangélicos, eles não adotam a cosmovisão cristã. O que significa isso, Elaine? As pessoas evangélicas de hoje, elas não têm uma inclinação religiosa para com a pessoa de Jesus Cristo. O que mais, Elaine? Tem uma fé que não é baseada em Jesus, no que Jesus e os apóstolos ensinavam. É muito lamentável saber disso, sabe por quê? Tem tudo a ver com a tolerância religiosa. A tolerância religiosa ela é um perigo para o estabelecimento de uma fé sólida em Cristo Jesus. A tolerância religiosa é como se ela fosse um princípio básico da cultura secular contemporânea, em que ela prega mais ou menos assim: não importa o que você crê, seja sincero, pois há muitos caminhos que levam ao céu. Queridos, Romanos capítulo 1 e dentre outras passagens bíblicas, percebemos que Deus, Ele odeia sistemas, Ele odeia práticas religiosas inventadas pela mente, pelas mãos humanas. Que você seja do grupo remanescente, que ainda que tenha que morrer, mas você vai confessar que Jesus Cristo é o único Salvador, Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida, aleluia. Sproul, ele narra que quando ele estava na faculdade, ele tinha uma professora que era correspondente de guerra, uma pessoa amarga e uma pessoa muito hostil ao cristianismo. E eles estavam na sala de aula, a turma cheia, e aquela mulher ela fez uma pergunta para ele: Sproul, você acredita que Jesus é o único caminho para Deus? Ele confessa que ele sentiu medo, mas ele respondeu sim. E aí, ele respondeu sim bem baixinho. E ela disse assim: fala alto. E aí ele respondeu novamente. Então ela começou a ofendê-lo publicamente com relação à fé que ele tinha em Cristo Jesus. E aí, quando acabou a aula, ele foi o último a sair da sala, envergonhado pelo que ela tinha feito, e ela o esperava na porta, e ele já esperava mais retaliação. E ele conta que quando ele chegou na porta, aquela mulher o chamou e disse assim, que reconheceu que tinha tratado ele com muita arrogância, com muita soberba, que o fez passar vergonha. E ele aproveitou o texto de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E daí ele estampou de uma maneira muito didática o plano de salvação para aquela mulher. E quando eu olho para esse texto que a gente está lendo, ao ser interpelado pelas autoridades, queridos, Pedro, ele não atribuiu o milagre ao seu próprio poder. Ele nem se preocupou com a pele dele, com as ameaças, com a morte, que ele estava diante de uma sentença a qualquer momento. E ele não aproveitou o momento para se promover, para dizer que agora ele era um homem poderoso, porque ele era cheio de unção. Ele não atribuiu a si mesmo glória alguma pelo milagre, mas ele deu todo o crédito a Jesus, o Nazareno. Ele exaltou Jesus, ele ainda anuncia que é só através dele a salvação, aleluia. Para os apóstolos, todos deveriam saber que Jesus Cristo é o único que salva. Se você é um cristão que deve estar preparado, sim, você deve estar preparado para morrer por essa afirmação. Porque caso contrário, queridos, você está brincando com o cristianismo. Você abandonou o Filho de Deus. O que o inimigo mais deseja é que façamos o contrário que Sproul fez, o contrário que os apóstolos fizeram. Nas horas de sofrimento, queridos, certamente vai vir uma pergunta a você: o que eu faço para me livrar dessa dor? O que eu faço para me livrar desse sofrimento? Mas eu quero te dizer uma coisa, pensa no seguinte: o que eu faço para o nome do Senhor ser glorificado? O que eu faço para que diante dessa situação de dor, de sofrimento, de angústia, o nome do Senhor seja glorificado? Porque o propósito último, ou único, ou maior da nossa vida
é glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Eu lembro que meu esposo, a primeira catequese que ele comprou para a Ludmila, tinha uma pergunta. Na segunda também tinha a mesma pergunta, que era: qual a razão da sua existência? Eu nasci para glorificar o Senhor. Imagina, queridos, que existem pessoas adultas por aí, e idosas até, ou na adolescência, ou jovens, que simplesmente não sabem a razão da sua existência. Você que é pai, você que ainda vai ser pai, vai ser mãe, eu quero te dizer uma coisa: um dos primeiros ensinos que a gente passa para os nossos filhos é quem eles são em Cristo Jesus. Nós nascemos para glorificar o Senhor. Essa é a razão da nossa existência, amém? Amém. E aí Pedro aproveita o ensejo para acusar seus interrogadores, culpando-os de terem crucificado a Jesus. Eles não perderam a oportunidade, ao mesmo tempo que eles foram anunciando: ele já ressuscitou dos mortos e está no céu. Percebam que a defesa dele se transforma em um anúncio direto. O réu se torna numa testemunha. O acusado passa a ser um acusador sério, inclusive. Inclusive, Pedro, queridos, ele teve essa postura. A gente já estudou isso no capítulo 2, no capítulo 3 e agora no capítulo 4 de novo, de maneira ousada. O apóstolo Pedro e João, eles deixam muito claro que Jesus é a pedra angular. É aquele que foi rejeitado pelo construtor, que a construção de Israel, ele foi rejeitado pelos construtores. E ele era para ser considerado a pedra angular, mas ele foi considerado pelos judeus um imprestável. Mas veio o Senhor Deus e simplesmente o anuncia como a pedra fundamental que sustenta a igreja. Aleluia! Efésios 2:20 diz o que eu estou afirmando: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, amém? Ele é a pedra final, ele é a sustentação do orifício, aleluia. E a gente passa para o versículo 13 e 14, que diz assim: ao virem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram, na minha versão agora, diz assim, eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Todos estavam impressionados com tudo, inclusive com a fala intrépida deles. E aí eles chegam e apresentam o que? Eles eram iletrados. Eles usam um termo que é a gramatói, que significa iletrados, que significa o seguinte: eles não tinham estudado nas maiores escolas rabínicas, nas maiores escolas de ensino judeu. E quando fala que eles são incultos, a origem é o grego idiotai, significa leigos, alguém sem conhecimento, sem estudo, sem instrução. Queridos, Pedro e João, eles bem declararam: nós não temos prata nem ouro, mas eles tinham o poder do Espírito Santo. Isso bastava. Eles eram iletrados, incultos, mas havia intrepidez do Espírito Santo sobre eles. Pedro e João, eles não ocupavam a roda de liderança dos judeus, não, a roda religiosa de Israel, mas eles haviam estado com Jesus, é o que fala o texto. Eles possuíam um milagre para apresentar. O maior argumento do evangelho, queridos, é um homem transformado. É sim, é um coxo andando, é um cego vendo, é um bêbado sóbrio, é um drogado cheio do Espírito Santo, é um blasfemo reverente, é um avarento honesto, aleluia! Cristianismo, queridos, por causa dessa palavra viva que nós anunciamos, ele é a religião dos fatos, porque essa palavra, ela se concretiza na minha e na tua vida, aleluia!
Quantas vezes você pode olhar para trás e dizer assim, eu não faço mais isso, eu não sou mais isso, eu não tenho mais esses atos. Isso não é por causa de ti, é por causa da operação do Espírito Santo. Aleluia! Gostaria de mencionar uma crônica entre um ateu e um crente acerca da fé. O ateu desafiou o crente acerca da fé e o crente respondeu: traga-me um homem que foi transformado pelo ateísmo e eu vou lhe apresentar um séquito de ladrões, prostitutas, avarentos que foram transformados por Jesus. É isso que o Senhor faz, é isso que a operação dele faz, aleluia. E aí, simplesmente eles reconhecem também, eu gostaria de fazer um rápido destaque para a nossa reflexão. Eles reconhecem, esse homem andou com Jesus, passou tempo com Jesus. Quantas vezes, queridos, as pessoas que caminham conosco, elas conseguem falar isso, fulano passa tempo com Jesus, porque as atitudes dele se assemelham a Cristo, porque o modo dele falar, dele se manifestar, o modo que ele pensa, ele tem a ver com as escrituras que ele tanto anuncia, que ele tanto proclama, porque seu comportamento é coerente com a palavra que ele anuncia. Que isso fique para a nossa reflexão. E no versículo 15 ao 16, a perplexidade dos líderes, vamos ler. E mandando-os sair do sinédrio, ficavam, vai, volta, né? Pode perceber. Consultavam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Todas as vezes que nós precisamos sentenciar, preparar uma sentença no trabalho, quantas vezes é usado esse termo? É um fato público e notório, que é justamente contra a evidência dos fatos, não há argumento, está ali evidenciado e muito claro. E a gente passa para o versículo 17 e 18. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Queridos, a ameaça, a proibição foram armas que essas autoridades do sinédrio judaico tentou utilizar contra eles. A manutenção de todas as formas de tirania, depende da habilidade do governo em manter as pessoas com medo. Por isso eles sempre excluem, executam alguns para que fique ali, que fique de exemplo, que esse daí resistiu a mim, pode acontecer com você, sinta medo. Versículos 19 e 20, eu não falei para vocês que eu ia encerrar assim no horário? Mas Pedro e João responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A autoridade de Deus, ela está acima da autoridade dos homens. São muitos textos, né, que a gente lê sobre a nossa submissão à autoridade do homem. Mas quando chega o momento em que a autoridade do homem ela vai de contra, ela se choca aos princípios, a palavra de Deus é o momento em que você pode dizer, a autoridade de Deus está acima. O que eu creio, o que eu vivo por esse Deus, para esse Deus precisa ser obedecido. Quando uma autoridade humana ela se torna absolutista, nós precisamos desobedecê-la para obedecer a Deus. Fica a dica. Vocês lembram das parteiras hebreias, dos pais de Moisés? Eles sabiam que era errado matar um bebê hebreu. Daniel, seus amigos, eles entendiam que era errado alimentar-se das comidas oferecidas aos ídolos, se curvar diante dos ídolos para adoração. Pedro e João, eles também sabiam o que eles estavam fazendo, seguindo as ordens do mestre.
de pregar o evangelho até os confins da terra, e que seria errado obedecer ao Sinédrio. Os 2 apóstolos, eles falaram veementemente: nós vimos o Senhor Jesus morrer, vimos Jesus ressuscitar, vimos seus milagres, vimos coxos, cegos, leprosos serem curados, presenciamos tudo, fomos testemunhas, fomos transformados e conquistados por esse poder. Era isso que eles tinham para testemunhar, só isso. Sabe, queridos, diziam de John Knox: esse homem teme tanto a Deus que ele não tem medo de homem algum. Porque, queridos, na hora do perigo, eu quero te dizer que o diabo, ele chega para negociar os nossos valores, a tua fé. Cuidado, é quando você ouve: cuidado, se você não ceder, vai se prejudicar. Assina esse documento, senão tu não vai se dar bem. Faça tudo que o teu patrão mandar, senão você vai ser demitido. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Dê propina, senão você vai perder esse negócio. Quando Pedro, ele tentou a Jesus, o que foi que Jesus disse? Arreda daqui, Satanás, sai daqui. Com o diabo não há negociação possível. Amém? Amém. Porque o diabo, ele é estelionatário. A mentira do diabo é: eu vou te dar tudo, se prostra a mim, me adora. Isso não é verdade, porque o diabo, ele não é dono de nada. O diabo, ele não tem nada. Nada, ele não dá nada, ele tira tudo, ele tira a paz, ele tira a dignidade, ele tira tudo que uma pessoa pode ter construído. É por isso que os covardes, irmãos, não vão entrar no reino dos céus. Não devemos temer os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Amém? E para finalizar, eu gostaria que você ficasse de pé. Os versículos 21 e 22. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele que operara essa cura milagrosa. Sabe, queridos, aqueles apóstolos incultos e letrados, eles não recuaram diante das arrogantes ameaças do Sinédrio. O povo, queridos, não dava crédito para o Sinédrio, porque simplesmente eles estavam vendo tudo aquilo, eles estavam acompanhando. E esse milagre, ele desarticulou aquelas autoridades. Se posicione, queridos, como um cristão autêntico, como um cristão que reconhece, que sabe no que crê, sabe do que crê, para o que, porque nasceu, a razão da sua existência. Eu gostaria de te convidar a adorar ao Senhor neste momento, louvar a Ele, confessar a Ele, adorá-lo com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Amém?